Vamos lá, guys, começar aqui mais uma questão. Essa questão agora a gente vai ver aí a 8.11, tá? Do livro do Nilson. Como a gente vem resolvendo questões, o nosso livro base aí é o livro do Nilson, tá? Onde tem questões mais interessantes, né? Onde a gente consegue explorar bem mais o conteúdo de circuitos, tá? Então aí, essa questão 8.11, a gente tem um circuito RLC, tá? Com resposta natural, certo? Onde a gente vai obter aí essa tensão aqui, ó, essa queda de tensão em cima do resistor de 50 ohms, tá? Em função do tempo, certo? Consequentemente, vocês vão ver a posteriori, certo? Que esse circuito aqui tem uma resposta natural sugamortecida, certo? A gente vai buscar entender isso aí ao decorrer da questão, certo? Mas vamos lá, né? Só deixar um recado para vocês, tá? Que para ajudar no crescimento do canal e para que eu consiga trazer mais questões para vocês, certo? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, certo? Compartilhe aí com seus amigos da universidade que estão precisando aí de uma força, certo? Na resolução dessas questões. Então, eu espero que vocês aí se inscrevam, certo? E curtam o vídeo, tá? Compartilhe também, tá? Isso vai ajudar bastante a gente aí no nosso crescimento e no nosso trabalho, beleza? Como vocês podem perceber aqui, retomando para a nossa questão, certo? A gente tem duas chaves seletoras, tá? Seletoras onde ele diz aqui na questão, certo? Que elas são mudadas, ou seja, as chaves são abertas e fechadas, né? Simultaneamente, tá? Ou seja, se eu movo essa chave A para o ponto B, consequentemente essa chave D aqui vai mover para o ponto C, certo? Certo? Então, é justamente o que ele disse nessa primeira parte da questão, tá? Mas aqui o que acontece? Ele diz, ó, a chave 1 esteve na posição A por um longo tempo. Isso é importante a gente observar e grifar, tá? Vou diminuir aqui só o tamanho do meu lápis. Vamos lá, ele diz aqui, ó, que isso aqui esteve fechado por um longo tempo, tá? Ou seja, antes dessas chaves comutarem, tá? Esse indutor e esse capacitor eles estão carregando, certo? Como ele diz, por um longo tempo, beleza? A gente vai ter que encontrar justamente essa tensão aqui, ó, essa tensão inicial V0, tá? Em cima do capacitor de 25 microfarad, tá? E a gente que é justamente assim, né? Essa aqui é a tensão com essa polaridade. E a gente vai ter também que encontrar a corrente inicial que passa por esse indutor, certo? Justamente nesse tempo aqui que ele está nos fornecendo, certo? Então, quando essa chave t igual a zero, ou seja, ele começa a contar esse t quando ele comuta, certo? As chaves passam para suas posições alternadas. E o que ele pede aqui é nada mais nada menos que o V0 para t maior que zero, certo? Ou seja, justamente esse V0 aqui, ó. Beleza? Que a gente vai ter que descobrir, certo? E como a gente faz isso? Primeiro de tudo, né? A gente tem que analisar esse circuito aí, que está mostrado na figura, para um tempo menor que zero, certo? Essa é a nossa análise que a gente deve fazer primeiramente para encontrar esse zero e esse V0, que a gente vai precisar mais à frente, tá? Então vamos fazer isso. Vamos redesenhar esse circuito com as chaves comutadas na posição A e comutada na posição D, certo? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui essa fonte de corrente. O desenho não vai ficar muito bom, tá? Mas a gente busca aí o entendimento, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui essa fonte de corrente, né? Temos esse ramo aqui de cima e temos o ramo aqui da resistência, certo? Essa resistência aí de 250 ohms, né? 250 ohms. Descer aqui mais. Certo. Nós temos esse primeiro ramo aqui fechado, tá? Aqui, se vocês perceberem, a gente vai estar formando um ramo, né? Que vai estar passando corrente por esse indutor com a chave fechada em A, certo? Então a gente tem esse outro ramo aqui, ó, com o indutor, né?
A gente tem o indutor aqui, ó, tá? Tem esse indutor 250. Se você perceber, agora essa chave aqui não está aberta, então não tem passagem de corrente aqui, tá? Como não tem passagem de corrente aqui, ó, certo? Esse ramo aqui está morto, por enquanto. Beleza? Não tem passagem de corrente nele. Como é que fica o resto do circuito? O resto do circuito fica o seguinte, ó. Fica assim, ó. A gente tem essa conexão aqui embaixo, tá? Que é justamente essa conexão aqui, ó. Beleza? Esse não tem passagem de corrente, então a gente não desenha. A gente fica com esse circuito aqui, ó. Pegando direto para o capacitor. Tá? Pegando direto para o capacitor. E a gente vai ter essa comutação aqui em D, né? A gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter essa resistência aqui ligado a essa fonte de tensão, né? Com polaridade mais, menos, certo? Mais, menos. A gente tem isso aí. Só melhorar aqui. Perfeito. Show de bola. Então esse é o nosso circuito para T menor do que zero, certo? Então esse indutor aqui vai ser carregado com a passagem de corrente aqui, que é justamente o que a gente tinha falado, e zero vai passar por aqui, vai carregar esse indutor, certo? Porque nós sabemos que indutor armazena energia na variação de corrente, tá? Ou seja, armazena energia no seu campo magnético a partir da variação de corrente, tá? E a gente tem aqui que encontrar o V0 que carrega esse capacitor, certo? Onde a gente sabe que esse capacitor armazena energia no seu campo elétrico, né? A depender da variação de tensão, certo? Em cima do capacitor. Só escrevendo aqui o que nós temos, né, de informação, nós temos que essa fonte aqui de corrente é de 5 amperes, tá? Nós temos que essa resistência aqui é de 250 ohms. Esse indutor aqui ele é de 160 mH, certo? Aqui nós temos esse capacitor de 25 microfarad. E aqui em cima nós temos uma resistência de 75 ohms, tá? De 75 ohms. Aqui embaixo, essa fonte de tensão de 100 volts. Aí beleza, você pergunta, como é que a gente vai descobrir agora o valor desse I0 e o valor desse V0? Olha só, a informação importante que eu tinha grifado aqui em cima, a gente vai trabalhar com ela agora. Ele diz, ó, que a chave 1 esteve na posição A por um longo tempo. Ou seja, essa chave ficou tanto tempo aqui, certo? Conectada a esse terminal, tá? Que esse circuito, que esse indutor e esse capacitor, eles carregaram a ponto de, quando chegarem próximos de zero, ou seja, próximos da comutação, tá? Esse circuito ficou assim, ó. Esse circuito carregou o indutor e o capacitor, certo? Após um longo tempo. E esse circuito ficou dessa maneira. Vou copiar aqui embaixo. E a gente vai ter o que? A gente vai ter esse circuito aqui, ó. Esse indutor vai estar carregado após um longo tempo. E ele vai virar o que? Vai virar um curto-circuito, tá? Ou seja, os terminais do indutor serão curto-circuitados. Ele passará a funcionar como um curto-circuito. Por quê? Vamos lá, deixa eu explicar a vocês por que isso acontece. Nós temos, tá? Lá da fórmula da indutância, tá? Da tensão sobre o indutor, desculpa. A gente tem que a indutância é igual a variação de corrente em relação ao tempo, tá? Ou seja, se você passar um tempo, certo? Essa corrente aqui, ela vai carregar esse indutor até o momento em que não haverá mais variação de corrente. Se não haverá mais variação de corrente, a gente aprende lá em cálculo 1, que se não há mais variação de corrente, isso aqui é zero. Tá? Isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, o que está querendo dizer é o seguinte, que essa tensão aqui é zero. E se essa tensão é zero, isso aqui se chama o quê? Isso aqui se chama um curto-circuito.
tá? Ou seja, em cima dos terminais, após o carregamento do indutor, a gente tem esse indutor funcionando como um curto-circuito, tá? Já que para a tensão no capacitor, certo? Isso aqui vai funcionar como um circuito aberto, certo? Nós teremos um circuito aberto aqui nesse terminal, tá? E de onde vem isso? Isso aqui vem da seguinte fórmula. Nós temos que a corrente que passa pelo capacitor é igual a capacitância vezes a variação de tensão no capacitor dividido, né, em relação ao tempo, certo? Ou seja, nós temos a variação de tensão em relação ao tempo. Se não há mais variação de tensão, porque após um longo tempo esse capacitor se carregou, nós temos que essa variação aqui é zero, tá? Se isso aqui é zero, e nos indica o quê? Que não há passagem de corrente aqui mais. Se não há passagem de corrente, não há mais carregamento. Você sabe que esse campo aqui, esse carregamento do capacitor, é devido ao campo magnético, devido ao campo elétrico, certo? Então, se não há mais passagem de corrente aqui, não há mais carregamento, certo? Isso implica dizer o quê? Que esse capacitor vai funcionar como um circuito aberto, tá? Então, isso vem daqui, ó, circuito aberto, certo? Nós temos essa informação aqui. Beleza. Se nós temos um curto-circuito aqui e um circuito aberto, vocês concordam comigo que se esse curto-circuito está aqui, ele está anulando essa resistência aqui. Porque a corrente busca o caminho mais fácil, tá? Então, se aqui há um curto-circuito, toda a corrente que passará aqui é a corrente fornecida pela fonte, que é de 5 amperes, tá? Ou seja, esse resistor aqui ele está indo embora, ó, certo? Ele está curto-circuitado, tá? E olhando para o capacitor, a gente tem o que? Que se não há passagem de corrente elétrica, esse resistor aqui está morto, tá? Ele está sem corrente. E para que haja queda de tensão em cima da resistência, nós temos que ter a resistência e a corrente que passa por ele. Se não há corrente, a queda de tensão é zero. Então aqui, ó, ele não existe, tá? Consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou deixar aqui anotado. Consequentemente, o que vai acontecer é que toda a tensão fornecida pela bateria vai estar aqui em cima desse capacitor, você percebe? Sem esse resistor, não há divisão de tensão. Sem divisão de tensão, toda a tensão tem que estar em cima desse capacitor. Então, nós temos aqui, ó, que a tensão V0, ao carregar, vai ser de 100 volts, tá? Então, nós temos o valor de zero, que eu vou anotar aqui embaixo, que é igual a 5 amperes, certo? Deixa eu melhorar isso aqui, que é igual a 5, que é igual a 5 amperes, e nós temos que a tensão V0 em cima do capacitor é igual a quanto? É igual a 100 volts, tá? É igual a 100 volts. Beleza, com isso aqui a gente consegue analisar agora, certo? Esse circuito aqui de cima, para a comutação das chaves, ou seja, para o T maior do que zero, certo? Quando essas chaves comutarem, lembre-se que elas comutam simultaneamente, certo? Se eu comutar essa chave aqui para o ponto B, para o terminal B, essa chave aqui vai comutar simultaneamente para o ponto C, para o terminal C, tá? Esse circuito, consequentemente, ficará como? Ficará assim, ó. Ficará que para T maior do que zero, nós temos esse circuito aqui, RLC, com resposta natural, certo? A gente tem aqui, ó, o nosso indutor, certo? Nós teremos aqui, ó, a nossa resistência, né? Nossa resistência, certo? E nós teremos aqui, ó, o nosso capacitor. Nós teremos o nosso capacitor aqui, certo? Onde nossa obrigação aqui
É descobrir quem? É descobrir a tensão V0 de T em cima desse terminal aqui do resistor, tá? Isso aqui é a resistência, isso aqui é a indutância e isso aqui é a capacitância. Certo? E como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Primeiro, a gente tem um valor inicial, né? Ou seja, a gente vai ter, tá? A gente vai ter esse indutor empurrando corrente, tá? Quando a gente comutar, ele vai empurrar a corrente até a energia armazenada dele acabar, tá? E esse capacitor aqui, certo? Também vai empurrar corrente aqui para ser dissipado nesse capacitor, tá? Desculpa, nesse resistor, porque lembre-se que no início a gente tem um V0 aqui igual a 100 volts, certo? Então esse capacitor aqui está liberando energia, certo? Ou seja, está empurrando corrente aqui para ser dissipado nesse resistor, até a sua energia cessar. Beleza? Então como é que a gente faz isso? A gente primeiro, para que a gente consiga saber qual é o tipo de resposta desse circuito aqui RLC, tá? A gente precisa encontrar duas constantes de tempo, tá? Que é a frequência de Neper, tá? E a frequência natural do circuito, certo? Frequência natural do circuito. Onde, para o circuito RLC, com a resposta natural, a gente tem que esse alfa aqui, que é a frequência de Neper, tá? Corresponde a 2 vezes a resistência vezes a capacitância, tá? Ou seja, 1 dividido por essa constante aqui. E a frequência natural de oscilação desse circuito é igual a 1 sobre a raiz quadrada de LC. Certo? Não vou perder tempo fazendo contas aqui, porque eu já tenho a resposta. Vocês façam essas contas aí em casa, tá? Mas nós temos aqui que essa frequência de Neper vale 400 rad. Rad por segundo. Certo? E nós temos que essa frequência de oscilação aqui natural, ela vale 500 rad por segundo. Certo? Ou seja, isso nos diz o quê? Que a frequência de Neper é menor do que a frequência de oscilação. Se nós temos isso, vocês devem lembrar da teoria que quando a frequência de Neper é menor do que a frequência de oscilação, frequência natural de oscilação do circuito, nós temos o que? Nós temos uma resposta subamortecida. Amortecida. Certo? Onde a nossa equação, a equação que a gente vai ter que trabalhar será essa aqui, ó. Será essa aqui para o V0 de T. V0 de T é igual a B1, que multiplica a exponencial de menos alfa, multiplica T, né? Vezes o cosseno de ômega D mais T. Certo? Mais a segunda parcela agora, mais o B2, que multiplica a exponencial de menos alfa T, certo? Seno de ômega D, que multiplica quem? Que multiplica T. Certo? Então nós temos essa resposta aqui para esse circuito, onde nós teremos essa queda de tensão aqui em função do tempo, com essa resposta aqui, tá? Subamortecida que nos fornece esse tipo de formulação. Certo? Detalhe, vamos lá, para que a gente consiga encontrar de fato o V0, né? Que é o nosso objetivo. Nós temos que encontrar a constante B1, que nós não sabemos quem é. Nós temos que encontrar ômega D e nós temos que encontrar B2. Certo? Para encontrar ômega D é mais fácil. Nós temos que ômega D é igual a raiz quadrada
de ômega ao quadrado menos ômega, certo? Menos ômega. Onde eu já tenho uma resposta disso aqui, quando resolvido, né? A gente tem que ômega d é igual a 300 rad por segundo, certo? Beleza. Descobrindo o ômega d, o nosso trabalho agora é descobrir quem? Descobrir B1. Certo? Nosso trabalho é descobrir B1. E como nós fazemos isso? Simples. B1 das formulações teóricas, né? A gente tem lá do livro, por exemplo, nas seções do livro do Nilson, ele fala o seguinte, que a constante B1, ela é igual a quem? Ela é igual a V0 aplicado em zero, certo? Daí a importância da gente ter encontrado essas respostas aqui, ó. Porque esse V0 é justamente esse V0 aqui, ó. Onde nós temos a tensão gerada do início, né? Ou seja, na comutação das chaves, tá? Então, esse V0 aqui é quem? Aplicado em zero. É 100 volts. Certo? 100 volts. E B2, a gente tem total condição de descobrir a partir dessa formulação aqui, ó. Menos alfa, que multiplica B1, certo? Mais ômega D, que multiplica B2. Igual a quem? Igual a isso aqui, ó. 1 sobre a capacitância, certo? Que multiplica quem? Multiplica menos I0, menos V0 sobre R. Também a importância de a gente ter descoberto o I0, corrente inicial após a comutação, né? A corrente de carga no indutor e a tensão de carga no capacitor, certo? Então, fazendo isso, eu já tenho a resposta aqui, mas vocês resolvam em casa, tá? Essa expressão aqui, ela vai nos dar um valor de B2, tá? Que esse é o valor que nós queremos também, né? Vou botar aqui, ó. B2, certo? B2 é igual a quanto? É igual a menos 800, certo? Menos 800, beleza? Eu vou tirar essa unidade aqui, e o que nos interessa é uma constante, né? Então vamos lá. Eu tenho ômega D, eu tenho B1 e tenho B2, tudo para que eu possa só completar aqui a minha formulação para a tensão V0, ou seja, a queda de tensão no resistor, tá? Então eu tenho que B1 é quanto? B1 a gente tinha visto que era 100, certo? Então a gente vem aqui, ó, 100, que multiplica quem? A exponencial de alfa. Alfa, que é a constante, a frequência de Neper, né? A gente tem que alfa é menos 400, né? A gente tem 400, mas tem o menos da fórmula, a gente tem isso aqui, que multiplica o cosseno de quem? De ômega D. Ômega D a gente tinha descoberto que ele vale quanto? Vale justamente 300, tá? Então a gente tem 300. Ops, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui é que multiplica T, certo? Multiplica T. A gente tem o cosseno de 300T mais quem? Mais B2. B2 a gente acabou de descobrir que ele vale quanto? Vale menos 800, certo? Então esse sinal aqui de mais vai embora. Vai ficar menos 800, que multiplica quem? A exponencial de menos alfa. Alfa é 400, como a gente já viu. 400T vezes o seno de 300T, certo? Vamos lá. Isso aqui está correto? Bem, em formulações, né? Em equações, sim. Mas isso aqui não representa nada sem isso aqui, ó, no final, ó, volts, tá? Não é porque é uma equação que ela não tem unidade. A gente está tentando encontrar aqui o V0, tá? Que é justamente a queda de tensão nesse resistor aqui, tá? E queda de tensão é representada em volts. Por quê? Se você fizer aqui para T igual a 1, por exemplo, você vai ter uma constante aqui para esse resistor, certo? Onde vai apresentar em volts, tá? Então você vai ter uma constante aqui para 1 segundo, por exemplo, né?
Se você fizer, você vai encontrar um valor em volts, tá? Então, não esqueçam disso, porque alguns professores, ou a sua grande maioria, né? A sua maioria, eles trabalham, tá? Eles corrigem e olham muito isso. Se você não colocar esse volts aqui, acaba que você perde alguns décimos na prova, tá? Então é isso, guys. Vocês têm aqui a resposta, né? A resposta da questão 8.11 não é muito difícil, tá? É só você ter a ideia dessas comutações de chaves, certo? Você analisar para t menor do que zero, certo? Depois para t tão próximo de zero, que é a comutação das chaves, tá? Onde você tem esses tipos de comportamento aqui que eu expliquei, certo? E depois para t maior do que zero, onde você tem efetivamente a comutação dessas chaves, né? Fazendo com que esse circuito se transforme em um circuito RLC com resposta natural, certo? Depois vocês encontram essas duas constantes, frequência de Neper e a frequência de oscilação natural, certo? Do circuito, compara, vê o tipo de resposta e encontra as constantes necessárias para que vocês trabalhem e encontrem a expressão que é pedida na questão, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários que a gente conversa, tá? E não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Isso vai me ajudar bastante, tá? No crescimento do nosso trabalho, beleza? Então até a próxima, galera. Sempre lembrando que eu sempre trago vídeos todas as segunda-feiras, tá? Às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde a gente está postando vídeos novos, tá? Então se inscreve aí. Valeu!